ler com os irmãos, quero que os irmãos apenas acompanhem com muita atenção esse texto de Mateus 27, do 32 ao 54, porque esse texto é nada mais, nada menos, ele narra nada mais, nada menos que o motivo de estarmos aqui hoje. O fato que aconteceu aqui é o motivo de hoje estarmos aqui. Então, Mateus 27, do 32 ao 54, diz assim: quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as vestes dele, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 assaltantes, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora, se de fato ama, pois disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os assaltantes que com ele haviam sido crucificados. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressurgiram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente era filho de Deus. Tome seus lugares em nome de Jesus. Queridos irmãos, alguns dos irmãos aqui presentes já me conhecem. Quem não me conhece, eu vou falar que na minha vida secular, eu exerço 2 ofícios. Eu tenho 2 trabalhos, né? Alguns sabem, eu sou funcionário público do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. E a minha outra profissão é ourives. Eu fabrico joias. E eu fabrico quase todo tipo de joias, exceto, artigos de apologia ao crime, arma, fuzil, medalha escrito CV, esse tipo de coisa que já me pediram, eu não faço. E também eu não faço artigos religiosos, eu não faço imagens, não faço ídolos, porque a palavra de Deus diz: os ídolos feitos por mão de homens têm boca, mas não falam, nariz, mas não sentem cheiro, ouvido, mas não ouve, olho, mas não enxergam, pernas, mas precisam ser carregados. E a Bíblia diz ainda o seguinte: tornem-se semelhante a eles todos os que o fabricam. Então, eu não vou fabricar, que eu não quero entrar nesse juízo. Mas fora isso, todo tipo de serviço que me pedem eu faço. Mas existe um tipo de serviço que eu mais faço. Existe um tipo de serviço que eu faço muito mais do que qualquer outro serviço que eu já tenha feito. Porque eu sou de uma igreja grande, contando com as nossas congregações, são mais de 20 mil membros, e os crentes não têm o costume, quando estão certos de que querem viver com a pessoa, que estão namorando, que estão noivos, o crente não tem o costume de se juntar. O crente casa legalmente, e para isso ele precisa de uma aliança. Então essa é a joia que eu mais faço, esse é o serviço que eu mais faço. Porém, o que eu quero dizer nessa noite é que essa joia que nós usamos, na verdade ela não é a aliança, ela é o símbolo
de uma aliança. Porque na verdade isso aqui é só uma joia, feita de metal, precioso. Mas a verdadeira aliança, ela é selada à base do amor e da fidelidade. Porque se eu tirar essa joia, eu deixo de ter a minha aliança com a minha esposa? A aliança que eu selei diante de Deus e dos homens, diante de muitas testemunhas, eu deixo de ter essa aliança se eu tirar a joia que está no meu dedo? De maneira alguma. Quantas vezes nós precisamos, por algum motivo de trabalho, ou para praticar algum esporte, nós precisamos tirar essa aliança. E quando eu estou sem aliança, eu esqueci do meu pacto, da minha aliança que eu tenho com a minha esposa? De forma alguma. Porque na verdade isso aqui é só um símbolo. Mas a verdadeira aliança, ela está no entendimento, ela está no coração. E ela é firmada à base do amor e da fidelidade, como eu disse. O texto que nós acabamos de ler é a narrativa do dia em que Deus estava selando com a humanidade uma aliança. E um dia uma pessoa me pediu para fazer uma cruz, sem Jesus, sem o Cristo crucificado, porque essa pessoa deve acreditar que essa cruz é o símbolo da aliança que ela tem com Deus, mas é apenas o símbolo. Aquela joia que essa pessoa me pediu para fazer é um símbolo da aliança, mas existe muita diferença entre a aliança que é um símbolo e a aliança verdadeira. Porque o símbolo você pode tirar e esquecer em qualquer lugar, mas a palavra de Deus diz em Isaías 49:15, pode uma mulher esquecer-se do seu filho, ainda que ela esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Uma aliança que é um símbolo pode ser esquecida, mas a aliança que Cristo fez com você na cruz do Calvário, Ele nunca esquece. Mas tem mais diferença. Essa aliança é feita de um metal precioso, mas a aliança que Ele fez na cruz do Calvário foi feita com o sangue precioso dEle mesmo, quando Ele se entregou. Essa aliança aqui, ela é forjada numa oficina, feita por mãos de homens, com ferramentas naturais. Mas a aliança que Ele realizou conosco, ela foi forjada pelo próprio Deus, com ferramentas sobrenaturais. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Uma aliança forjada no sobrenatural. Porque o texto que nós lemos narra fatos tremendos que aconteceram no momento da crucificação de Cristo. Fatos sobrenaturais que aconteceram. E o que esses fatos podem representar para nós hoje, no ano de 2012? Que paralelo nós podemos fazer entre o sobrenatural que aconteceu no dia da crucificação de Cristo e o sobrenatural que acontece na nossa vida? Como nós podemos comparar uma coisa a outra, aquilo que aconteceu na nossa vida? É isso que eu quero fazer. Eu quero trazer o sobrenatural que aconteceu na cruz, para te mostrar que ele também acontece na sua vida. E o primeiro sobrenatural que aconteceu, é que diz a palavra de Deus que houve trevas. Queridos, não foi uma nuvem que tampou o sol, não foi um eclipse, porque o eclipse ele é parcial, o eclipse às vezes mesmo que ele seja total, ele só é total para uma parte, mas a Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra. E aí quando eu olho para a palavra de Deus, e trazendo isso para os nossos dias, eu tenho uma triste notícia para te dar. É uma notícia triste, porém necessária. É a mesma notícia que Jesus deu quando ele falou em João 16:33, porque ele disse assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Então Jesus falou assim, olha, vou dar uma notícia que não é muito boa, mas essa notícia que eu vou dar, é para que vocês tenham paz, para que vocês não pensem que quando uma coisa está dando errada, é porque eu estou pesando a minha mão, para que vocês não pensem que quando uma coisa está dando errada, é porque vocês estão fora do meu caminho, para que vocês não pensem que uma coisa está dando errada, é porque eu não amo vocês. Eu digo isso para que tenhais paz, no mundo tereis aflições. Queridos, naquele momento, o próprio Jesus estava vivendo um momento de trevas. Então a notícia ruim que eu tenho para dizer é que a aliança que você tem com Cristo e que Cristo tem com você, ela também tem trevas no meio. Porque tem uma pregação aí que diz, aceita Jesus que todos os problemas acabam. E onde tem a base bíblica para isso? Eu preciso te dizer que existem momentos de aflições, mesmo você tendo uma aliança, ou mesmo que você ainda não tenha, mas você está cogitando essa possibilidade, vai ter momento de provação, vai ter momento de dificuldade, mas eu preciso te dizer algo que a palavra de Deus me diz. A palavra de Deus me mostra quando alguns homens
de Deus tiveram momentos de trevas. Daniel estava na boa, no palácio, vivendo lá tranquilo, porque ele morava no palácio, ele era um palaciano, e de repente veio Nabucodonosor e o levou para a Babilônia como escravo. Chegou o momento de trevas na vida de Daniel. Ananias, Misael e Azarias estavam lá cuidando dos negócios do rei. De repente o rei mandou adorar uma estátua. Eles foram fiéis a Deus, mas foram jogados numa fornalha. Chegou o momento de trevas de Ananias, Misael e Azarias. Josué teve o seu momento de trevas. Moisés teve o seu momento de trevas. José foi vendido pelos seus irmãos, teve o seu momento de trevas. Pedro e Paulo pregavam o evangelho, mas foram açoitados, presos, tiveram o seu momento de trevas. Mas queridos, a palavra de Deus, ela não termina com trevas. O fim da tua vida não é em trevas. Aquilo que Deus tem programado para você não é só trevas, porque a Bíblia diz, Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A palavra de Deus me garante que você vai ter vitória. A palavra de Deus me garante que esse momento de trevas é passageiro. E sabe uma palavra que falava muito forte ao meu coração, nos momentos mais difíceis da minha vida, e fala até hoje? Salmo 34, verso 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Querido, se esse texto me dissesse assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor vai livrar de algumas, aí eu diria para vocês ficarem preocupados. Mas o texto diz que Ele livra de todas. Não importa qual é o teu problema, não importa qual é a tua situação. Se hoje você está vivendo em trevas, Deus tem um dia para você. Deus tem luz para a sua vida. Deus tem vitória para o seu viver. Não duvide disso. Nessa quinta-feira da vitória, eu vim dizer que você pode estar passando por um momento de trevas, mas Deus tem vitória para a sua vida. O segundo sobrenatural que aconteceu, primeiro foi que houve trevas. É que quando Jesus rendeu o Espírito, o véu do templo se rasgou. Queridos, um dia eu estava cogitando acerca do propósito de Deus na criação. Por que Deus começou a criar? E eu já tive a oportunidade de falar isso aqui na igreja. Pode ser que alguém já tenha ouvido eu falar isso, mas eu vou repetir. Por que Deus um dia resolveu criar? A Bíblia fala que o único que não é criado é Deus. Ele é criador. O restante tudo é criatura. Quando um dia Deus resolveu criar um anjo, passou um tempo, um dia Ele resolveu criar o homem. Mas por que Deus um dia resolveu criar? E quando eu comecei a pesquisar as respostas possíveis para isso, eu ouvi gente me dizer assim: Deus nos criou para adorar a Ele. E aí eu fiquei pensando, será que Deus, quando Ele estava na eternidade, ainda só Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, não existia nenhuma criatura? Será que Ele estava sofrendo de solidão, triste, chateado, porque ninguém adorava Ele? Poxa, ninguém me adora. Será? Esse é o seu Deus? O meu Deus, Ele é autossuficiente, Ele é onipotente, Ele não precisa de nada nem de ninguém para ser Deus. Então Ele não precisava de um adorador. Hoje, nós precisamos adorar, porque Ele é digno. Mas não foi esse o motivo de você ser criado. Não foi para isso que Deus te criou. Hoje Ele merece, e nós vamos adorá-lo, com certeza. Mas não foi ainda isso. Aí alguém falou assim: então nós fomos criados para pregar o Evangelho. Conversa. Porque quando foi criado o primeiro anjo, não tinha nem para quem pregar o Evangelho. Quando foi criado o homem, não tinha nem pecado na face da terra ainda. Então para quem quer pregar o Evangelho? Então ainda não foi isso. E eu comecei a questionar o Espírito Santo: Senhor, por que eu existo? Por que a humanidade toda está aqui? Por que os anjos? Por que um dia o Senhor resolveu criar o primeiro anjo? Para quê? E aí o Espírito Santo me conduziu à primeira epístola de João, capítulo 4, verso de número 8, que diz o seguinte: Deus é amor. Queridos, o texto não diz, e Deus se tornou amor. O texto também não diz, Deus ama. O texto diz, Deus é. Ou seja, se Ele é, está na essência dele. Aquilo que Ele era, aquilo que Ele é e que Ele sempre será. Antes dele criar qualquer ser, Ele já era o amor. Só que eu te pergunto, como alguém pode se dizer o amor sem ter alguém para amar? Foi para isso que Ele te criou, para te amar. Deus queria alguém para amar, para ser alvo do amor dele. E Ele criou anjos e homens, foi para isso. Agora você para pensar como ficou cortado o coração de Deus quando o homem pecou. Porque quando o homem pecou, se cumpriu a palavra de Deus que está em Romanos 3:23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão destituídos. Isaías 59:1 e 2 ainda diz o seguinte:
A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, e nem o ouvido do Senhor está tampado para que não possa te ouvir, mas os vossos pecados colocam barreira entre vós e o vosso Deus. Havia uma barreira, e o véu do templo era o físico dessa barreira espiritual, era uma demonstração física dessa barreira espiritual. O véu do templo era um símbolo de que o homem estava separado de Deus pelo pecado. Mas se Ele nos criou para amar, quem estava sofrendo mais com tudo isso não éramos nós. O louvor que nós cantamos aqui diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Quem estava sofrendo mais com essa ruptura, com essa separação, era o próprio Deus. Ninguém mais do que Ele queria rasgar aquele véu a toda hora. No momento em que Cristo realizou a maior obra na face da terra, diz a palavra de Deus que o véu se rasgou, mas não foi de qualquer jeito não. Foi do alto a baixo, mostrando que quem rasgou não foi o homem, quem rasgou foi Deus. Quem está à tua procura, não é você que está à procura de Deus, é Deus que está à tua procura. Não é você que está querendo simplesmente se comunicar com Ele. Ele, muito antes de você entender isso, já está querendo você. E agora, pela nova aliança, pela aliança que Ele forjou na cruz do Calvário, diante do sobrenatural, agora você tem livre acesso a Deus. Onde você estiver, você pode dobrar o seu joelho, pode clamar, Ele vai te ouvir e vai te abençoar, porque você tem livre acesso ao Pai. Mas o sobrenatural não parou por aí não. Diz a palavra de Deus que também tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O chão, queridos, é sinal de firmeza. Rocha é lugar seguro. O próprio Jesus Cristo em Mateus 7 fala sobre isso. Quem constrói a casa na areia, a casa vai cair, mas quem constrói a casa na rocha, ela permanece. Rocha é lugar de firmeza, onde você se sente seguro. Mas quando treme o chão, meu querido, é porque tudo está sendo abalado, toda a estrutura de todos os prédios estão sendo abalada. Quando o sobrenatural de Deus aconteceu naquela noite, não foi só para abalar a estrutura de prédios não, foi para abalar a estrutura da humanidade. Sabe por quê? Porque os psicólogos dizem que o seu caráter, o nosso caráter, ele é formado pela soma de personalidade mais experiências de vida. A sua personalidade é algo teu, que não muda, pode ser trabalhado, mas não muda. Quer ver? Personalidade tem a ver com o seu temperamento, personalidade tem a ver com o seu biotipo, tem a ver com aquela comida que você não pode comer porque te faz mal, aquela outra que você já pode comer porque não tem problema, tem a ver com o seu biotipo, com o seu temperamento. Personalidade é isso. Além da sua personalidade, você tem também cada dia suas experiências de vida. As suas experiências de vida vão te fazendo aprender. Eu ouvi uma mulher que ela não é crente, ela muito pelo contrário, é uma mulher que está envolvida com feitiçaria, mas ela é muito famosa, foi a Ivete Sangalo, e uma vez ela falou uma coisa na televisão, que eu falei assim, uma mulher não crente falou uma coisa muito sábia. Ela disse assim: eu estou preocupada com a educação do meu filho, porque quando eu fui crescendo, não tinha ninguém que me desse privilégio. Eu entrava na fila e ninguém me passava à frente, mas a fila me fez aprender a respeitar o meu próximo, porque quando alguém furava a fila eu ficava nervosa, então eu também não furava a fila de ninguém. Agora o meu filho, ela disse isso, todo mundo quer passar na frente da fila, porque ele é filho da Ivete Sangalo. Queridos, as suas experiências de vida fazem você ser quem você é hoje. O seu caráter é suas experiências de vida mais sua personalidade. Só que os psicólogos dizem algo tremendo. O melhor momento para se formar um bom caráter é durante a infância, até aproximadamente uns 6, 7 anos. Depois dessa idade, o caráter já se forma como se fosse um bloco maciço, difícil de se mudar. A partir daí, o camarada que tem índole má, ele pode até tentar se controlar, mas ele tem índole má. O camarada que tem a índole boa, ele pode até tentar se controlar, mas ele tem a índole boa. Ele pode até tentar dar uma de mal, mas ele tem a índole boa. Porque o caráter dele já está meio que formado. Ainda que ele tenha outras experiências de vida que vão mudar o caráter dele, o básico, a essência dele já está formada. Mas sabe, eu conheço uma experiência de vida que não interessa a idade, mexe com qualquer caráter. É o encontro com Jesus Cristo.
Porque com o encontro com Jesus Cristo, nós ouvimos de mulheres que eram prostitutas e hoje são mulheres santas. Nós ouvimos de homens que eram assassinos e pagaram um preço dentro da cadeia e quando saíram não são mais, porque conheceram a Cristo. Nós conhecemos pessoas que estavam numa vida se afundando no lamaçal, mas que mudaram por causa da experiência do encontro com Cristo. Sabe o que eu aprendo quando a Bíblia diz que tremeu a terra e fenderam-se as pedras? É que Jesus Cristo, Ele tem o poder para mexer na sua e na minha estrutura. Ele tem poder para moldar o nosso caráter do jeito que Ele quer, para que nós sejamos úteis na obra dEle e aptos para entrar no céu. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é como espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Só Deus sabe onde mexer para mudar toda e qualquer estrutura humana. Só Deus sabe como trabalhar no seu caráter. Aquilo que você tem medo, Ele sabe como trabalhar. Aquilo que você sabe que é errado, mas você continua fazendo, Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como te santificar. Ele sabe como te moldar para você entrar no céu alegre com Ele. Só Ele tem o poder de mexer na estrutura do ser humano. Mas ainda teve mais um sobrenatural, mais 2 para ser mais exato. O próximo sobrenatural que aconteceu, ele é tremendo, porque diz a palavra que houve trevas, diz que o véu do templo se rasgou, tremeram a terra, fenderam-se as pedras, mas diz que as tampas dos sepulcros foram removidas. Satanás, ele é o maior especialista em abrir covas. Ele é o maior especialista em cavar uma sepultura, jogar o camarada lá dentro e botar uma tampa bem pesada para que esse camarada nunca mais saia. Satanás é especialista em acabar com famílias. Ele joga famílias dentro da cova e bota uma tampa. Satanás é especialista em acabar com o ministério. Ele coloca o ministério dentro da cova e coloca uma tampa bem pesada. Satanás é especialista em acabar com vida profissional. E acima de tudo, Satanás é especialista em acabar com vidas espirituais. Aqueles que tinham intimidade com Deus são jogados dentro de uma cova e tampados, mortos espiritualmente. Paulo diz o seguinte acerca de Satanás: não ignorem a sua ardilosidade. Ele é astuto, ele é esperto, e se ele tiver uma oportunidade, a cova já está aberta, ele só joga. Eu digo sem temor, querido, não quero aqui fazer um espetáculo, não. Eu estou dizendo isso porque o mundo espiritual é assim. Já existe uma cova aberta para você. Satanás já tem uma cova com seu nome. Mas sabe o que Jesus fez? Ele tirou a tampa da sepultura. Hoje Cristo está abrindo tampa de sepultura. Hoje tem pessoas que foram jogadas, mas hoje Ele está renovando. Hoje Ele está restaurando. Hoje Ele está dando vitória na vida ministerial, na vida familiar, na vida profissional e acima de tudo na vida espiritual. Porque o nosso Deus, Ele abre tampa de sepultura. O diabo é especialista em cavar, ele é especialista em tirar a tampa. Só que tem o seguinte: o quinto e último sobrenatural mostra que o nosso Deus não faz nada pela metade. O nosso Deus não deixa nada pelo caminho. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar e para continuar. Eu não sei o que Ele tem começado na sua vida, mas Ele é fiel para completar. E o texto diz que teve trevas, o véu do templo se rasgou, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, os sepulcros foram abertos. Mas o que tem dentro de um sepulcro, querido? Mortos. Dentro de um sepulcro tem podridão, tem gente morta. Mas diz a palavra de Deus que muitos ressuscitaram. Porque Cristo não faz nada pela metade. Ele abre a tampa e também te exalta. Ele abre a tampa e te ressuscita. Ele te dá vitória na área que você precisar, porque Ele é poderoso para fazer. E João 11:28 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você tem uma aliança que foi forjada, não por mãos de homens, pela mão do próprio Deus. Uma aliança que não teve para ser fabricada, forjada, ferramentas naturais. Foram ferramentas sobrenaturais.
E eu posso dizer isso com fé e com certeza, de que se alguém aqui está em trevas, o sol da justiça pode brilhar para você. Se alguém aqui não tem acesso ao Pai por causa do pecado, hoje Ele te conduz ao trono da graça. Se alguém aqui precisa de uma mudança na sua vida, Ele tem poder para mexer com a estrutura do seu viver. Se alguém aqui foi lançado numa cova, hoje Ele tira a tampa. E se alguém aqui se sente morto, hoje Ele dá vida, e vida com abundância. Mas existe algo de interessante que aconteceu no finalzinho, e eu preciso fazer esse comentário. A Bíblia diz que Ele abriu a sepultura e deu vida, e aquelas pessoas que estavam lá dentro não ficaram lá. Elas tomaram uma atitude. Elas levantaram, saíram da cova e entraram na cidade santa. Levantaram, saíram da cova e entraram na cidade santa. Queridos, hoje Cristo já está tirando tampas e já está ministrando vida. Ele já está ministrando vida, mas cabe a você sair da cova e entrar na cidade santa de Deus. E eu quero fazer um convite, e quero que a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Eu não sei que tipo de trevas você está vivendo na sua vida. Eu não sei exatamente por que você se sente sem acesso a Deus, ou por que você acha que a sua estrutura não pode mais ser mudada, por que você se sente numa cova, e por que você se sente morto. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas Ele tem poder para transformar o seu viver, porque Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus que fez para você uma promessa de vida eterna, e Ele pode cumprir, porque Ele tem poder, a palavra dEle. Agora você, saia do seu lugar, e aceite a Cristo como seu Salvador, e faça parte dessa aliança. Veja o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, veja algo de grandioso acontecer no seu viver, porque Ele tem poder para fazer isso. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto, e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode